Bom, gente, mais uma vez, bem-vindos ao Live News BR. Hoje nós vamos falar com o Pedro Melzer, que é cofundador da IGA, que administra vários fundos que hoje retêm um patrimônio de 1,5 bilhão de reais. Pedro, bem-vindo ao canal. Conta aí para o pessoal um pouquinho de quem você é. Mel, muito prazer falar com o teu público e realmente estou muito feliz aí de participar, tenho visto entrevistas muito legais que você tem feito com amigos meus e muita gente que eu admiro muito, como Ricardo Chayon, que é uma grande figura aí que eu gosto muito e aprendi muito com a entrevista dele. Eu tenho 44 anos, sou gaúcho, tenho 3 filhos, sou casado há 16 anos e, como você falou, sou um dos cofundadores da IGA Ventures, que é uma plataforma de venture capital que vem aí contribuindo para o ecossistema de empreendedorismo no Brasil. Aliás, eu fiquei super feliz com esse casamento da Ibrix com a Joá Investimentos e até mandei recado para você, viu, Ricardo, meu tio, maior orgulho, que eu sou muito fã do Magon, é um ser humano demais e admiro demais o Luciano também. Conta um pouquinho de como é que está hoje o seu momento, como é que estão as empresas que vocês estão investindo, você está otimista, como é que está? Olha, Mel, perguntar para quem investe em venture capital se está otimista é uma pergunta meio óbvia. Eu sou um otimista. Eu tenho uma cabeça empreendedora. Para você só lembrar e voltar um pouquinho no tempo, eu estava trabalhando, eu estava empregado nos Estados Unidos de 2007 a 2010, numa carreira tradicional, estável na Apple nos Estados Unidos. Eu morava em Palo Alto, trabalhava em Cupertino e vim empreender, de certa forma, no Brasil, que foi trazer essa mentalidade do investimento em empresas inovadoras no Brasil. Havia, naquela época, apenas o Eric da Monax, que já tinha começado a fazer, mas de forma ainda tímida, e eu vim para ser um dos precursores nessa classe de ativos do Brasil. Então, se em 2010, com todas as adversidades que tinham, taxas de juros em patamares altos, os talentos seguindo carreiras tradicionais e não empreendendo na maioria das vezes, uma falta de clareza de como essas empresas seriam vendidas e pouco track record, pouco história de empresas de tecnologia, eu tinha que ter uma cabeça empreendedora, eu tinha que ter um otimismo. 10 anos se passaram, você pergunta se eu estou otimista, eu estou muito otimista. Sou lúcido e consciente aos problemas e às dificuldades que a gente tem, mas a gente vai conversar mais um pouco sobre isso, mas eu estou muito otimista e muito animado com as perspectivas do mercado. Isso aí, gente otimista faz a diferença. O pessimista não realiza muito, né? Normalmente. E me conta um pouquinho, você falou que você estava na Apple, quando você resolveu vir para o Brasil apostar no mercado de venture capital aqui. Quanto tempo você ficou lá na Apple? Fiquei quase 3 anos na Apple. Eu tinha uma função era uma função de Worldwide Revenue Manager, e eu morava em Palo Alto e trabalhava em Cupertino. Imagine que Palo Alto é a gema do venture capital. É onde as principais gestoras de venture capital, onde os principais cases se encontram. Então, eu bebi da água da fonte do venture capital durante esses anos e fiquei muito impressionado como essa classe de ativos já era muito bem difundida nos Estados Unidos e muito pouco difundida no Brasil. Então, para mim, com essa cabeça empreendedora, com visão de longo prazo, e mais do que isso, com uma vontade e um compromisso em entregar a minha energia, o meu conhecimento no Brasil e não em outro lugar, foi um passo natural. Não vou falar que foi fácil. Fácil não teve nada. Foi um processo complicado, foi um processo difícil. Abrir mão dessa empresa espetacular que é a Apple, que é uma escola. Minha primeira filha tinha nascido lá. Fazer esse movimento não foi fácil, mas, de certa forma, foi um processo natural. E, realmente, entendendo as oportunidades que tem no Brasil, apesar das adversidades, a escala que o Brasil tem, o nível de ineficiência que o Brasil tem, para mim, ficou muito evidente que seriam essas empresas inovadoras, essas empresas que usam a tecnologia
para entregar ganhos de eficiência em diferentes setores da economia que ocupariam um espaço importante no Brasil. Eu sempre soube que demoraria bastante tempo. E demorou. Demorou menos do que eu imaginei, mas demorou. Mas eu acho que a minha visão, a minha cabeça empreendedora me ajudou a tomar uma decisão certa, que hoje se passaram 10 anos e a gente vê o que significa, de fato, essas empresas inovadoras, essas empresas modernas no mercado que a gente vive no Brasil. A gente pode elaborar um pouquinho de alguns cases legais. Vamos elaborar, mas agora eu quero uma curiosidade aqui. A tua primeira filha nasceu, você estava nos Estados Unidos. Tem uma americaninha. Uma americaninha, mas você casou aqui no Brasil. Casei no Brasil. Como que você conheceu a tua esposa? Minha esposa, nós estamos juntos desde 98, ok? Desde 98 que nós estamos juntos e grudados. E nós tínhamos amigos em comum. Mel, como você é autêntica e o seu canal sempre surpreende, eu acho que eu devo contar a história real. O que você acha? Eu acho sensacional. Eu quero a história verídica aqui, é só o que eu quero. Uhul. Então tá bom. Então eu tinha uma namorada e ela tinha um namorado. E nós dois nos conhecíamos, frequentávamos uma turma comum, mas eu não era muito próximo do namorado dela e ela não era muito próxima da minha namorada. Um belo dia, eu, como um gaúcho nato, fiz um bom churrasco na minha casa. Convidei um grupo de amigos mais próximos e menos próximos. Foi uma ocasião onde realmente eu recebi bastante gente na minha casa. E tinha lá uma menina bonitinha, moreninha, que não saía de perto da churrasqueira. E eu assando churrasco, e eu não entendia como é que ela estava tão interessada no churrasco, né? Bom, naquele momento realmente clicou. Aconteceu que depois de alguns meses ela estava separada do namorado dela, eu separado da minha namorada, e foi fácil. Nós nos encontramos, começamos a sair, e aí se passaram aí bons 22 anos, né? Unidos por um churrasco, nada melhor que uma história dessa para um casamento gaúcho. Isso aí. E ela está te acompanhando firme e forte desde então. Vocês têm 3 filhos. 3 filhos. Nós temos aí uma relação muito legal, muito bacana, de muita cumplicidade, de muita complementariedade e de muito amor, né? Acho que é uma história bonita que a gente tem. História bonita, até porque ela precisa te amar muito, porque pega o Brasil, vai para os Estados Unidos, tem filho, volta para o Brasil, mais 2 filhos, e está lá firme e forte, ela tem todo o mérito. Então, vamos lá. Agora, voltando um pouquinho para a vida profissional. Aí você vem para o Brasil e funda a iBrix, foi isso? Isso. A gente, 2010, antes de fundar a iBrix, 2010, eu comecei uma iniciativa que se chamava Warehouse Investimentos. Na verdade, era um ensaio para, então, fundar a iBrix Ventures em 2013. Então, em 2010, eu, com 2 colegas que eu tenho o maior respeito, colegas de MBA, o Rodrigo Bayer, que hoje está na Redpoint, e o Moisés Rezenhorn, que hoje está na Votorantim, nós 3 começamos a Warehouse Investimentos. E o objetivo era, de uma maneira mais tímida, com um montante de capital de cerca de 30 milhões de reais, nós começarmos a investir em empresas inovadoras, com a lógica do Venture Capital. Investir, ajudar a crescer e, eventualmente, sairmos da empresa. Nós sabíamos que seria muito difícil, que seria complicado achar bons empreendedores, achar modelos de negócios, conseguir unir essa combinação importante quando você investe em Venture Capital, que é um empreendedor com uma cabeça muito arrojada, que realmente vê o que a maioria das pessoas não conseguem enxergar, combinando isso com capacidade de gestão, de construção de empresa, de atrair talento, de construir um business real mesmo. E, além disso, ter modelos de negócios que façam sentido para o mercado brasileiro. Então, realmente foi muito doloroso o começo, achar boas oportunidades. Sem dúvidas, temos aí uma lista de erros que nós aprendemos com esses erros, mas não podemos reclamar. Fomos o primeiro investidor da iFood, né? Da iFood, que hoje virou a principal plataforma de food delivery da América Latina, né? Então, nós guardamos aí no nosso histórico termos sido o primeiro investidor de iFood, que, para mim, foi, hoje, olhando para trás,
fazia todo sentido, né? Quer dizer, o Patrick Sigrist, um empreendedor nato, arrojado, impaciente, pouco aceita as limitações que aparecem para ele, porque ele tem essa veia empreendedora, essa veia de querer fazer acontecer. Quando ele nos vendeu o projeto e nos vendeu de como ele construiria, com a equipe que ele construiria e o tamanho da oportunidade, nós fomos em frente e hoje aí é um orgulho ter feito parte dessa história. Eu acho ótimo, inclusive o mote do canal é dar mérito para quem tem propósito, e eu já disse isso aqui, vou repetir, eu admiro demais os fundos de Venture Capital, porque para quem não conhece muito a lógica do mercado, gente, é como se ele tivesse o empreendedor tem um carro, mas ele não tem a gasolina para o carro fazer andar. Então, assim, sem a gasolina, ele não anda, ele precisa daquela gasolina. Quem dá essa força, essa gasolina para o empreendedor andar, isso significa gerar emprego, isso significa ter uma série de impactos sociais do negócio que ele ajuda a crescer. Eu acho que só isso em si justifica a presença do Pedro aqui e de todo mundo que ajuda a fomentar esse ecossistema. Me conta de algumas outras empresas que você tem aí que você guarda com orgulho, com carinho no coração, além do iFood. Olha, tem várias empresas, mas eu posso citar algumas. Tem uma empresa que nós investimos quando ela estava bem no começo. Imagine um alemão casado com uma brasileira no Brasil, que passa no meu escritório, aí nós já tínhamos fundado a Brix Ventures, isso já era 2014. Ele passa no meu escritório e fala, olha, Pedro, eu acredito que o Brasil tem muitos varejistas muito grandes, muitas marcas muito relevantes e tem uma experiência muito pequena em e-commerce. As pessoas falam no e-commerce, mas elas não entendem do e-commerce. O e-commerce brasileiro representa menos de 3% do varejo total. E eu quero construir uma empresa que vou resolver o problema integral de um grande varejista ou de uma grande marca que queira ter sua operação online. Eu vou fazer a logística, vou fazer a plataforma, vou fazer o marketing online, vou fazer o estúdio de fotos, vou ajudar em pagamento, vou fazer absolutamente tudo, vou ser um full commerce solution. Eu falei, mas Kai Schoppen, um dos maiores empreendedores que o Brasil tem. E eu falo Brasil porque ele, apesar de ser alemão, ele é casado com uma brasileira e hoje é o alemão mais brasileiro que eu conheço. E ele é um cara, ele é um exemplo, porque ele me vendeu o sonho, não negou a complexidade de alcançar esse sonho, me explicou qual era a ideia dele de construir aquilo e me convidou para participar do projeto sem minimizar o tamanho do desafio. E eu trouxe para o meu time de investimentos, para nossos sócios, a possibilidade de investir na Infracommerce, quando ela tinha aí menos de, 5 milhões de reais de receita, pouquíssimo, dezenas de funcionários, mas tinha lá um projeto muito arrojado. E que o jeito que eu trouxe para o meu comitê de investimentos foi, olha, tem um empreendedor que parece ser brilhante, que tem toda a profundidade do setor, porque já trabalhou no setor, já foi CEO de outras empresas, tem o arrojo que a gente precisa no empreendedor, tem a lucidez dos desafios, reconhece o que ele não é bom e tem a capacidade de atrair talentos, porque já tinha atraído bons talentos. E se nós conseguirmos avançar essas etapas que ele está descrevendo, esse negócio pode ser muito grande. Mas temos um risco altíssimo de não chegar lá. E esse é o nosso trabalho, é reconhecer as empresas gigantes que estão começando muito pequena. E isso é importante. Essa empresa que a gente está investindo, ela é uma empresa gigante que está apenas começando, ela é uma empresa que está começando e que, se tudo der certo, vai ser uma empresa ok. Não, é uma empresa gigante. Gigante de visão, gigante de arrojo, gigante no mercado que ela se encontra, gigante de proposta de valor, está apenas começando. É assim que nós enxergamos. E quando eu trouxe para o meu comitê de investimentos, não foi óbvio, mas a conclusão foi que devíamos ir em frente com o Kai, devíamos investir na Infracommerce. Tive a felicidade de ter sido o principal cheque, o cheque maior do nosso fundo 1 da Brix Ventures. Não foi fácil, não foi
não foi uma linha reta, não foi algo que nós conseguimos enxergar cedo no tempo que daria muito certo. Teve altos e baixos, muitos desafios, em vários momentos a empresa com dificuldades reais de sobrevivência, mas eu com muito orgulho compartilho com vocês que é uma empresa que hoje está movimentando mais de 5 bilhões na plataforma dela, tem grandes marcas como cliente, está se preparando para ser um dos maiores IPO que vai ter no início de 2021. Ó, fica a dica aí para quem investe em bolsa, um IPO vindo aí, um IPO dos bons. Esse aí é bom prestar atenção. Escuta, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Além dessas grandes empresas, e você falou uma coisa, o que você vê em comum? As grandes empresas, o que tem sempre nesse empreendedor em comum, nesse cara? Você falou, esse cara é um cara, ele é grandioso em si, mas qual que você citou que é um cara que sabe reconhecer no que ele não é bom? Isso eu já acho uma qualidade essencial e fundamental. Mas o que você vê em comum entre os caras que dão certo mesmo, que correm atrás? Você fala, esses caras têm isso em comum. Perfeito. Eu acho que é possível, sim, depois de mais de 40 investimentos que nós já fizemos, de identificar qual é o eixo comum desses empreendedores. Eu acho que é uma combinação de alguns elementos, né? Eu acho que tem, em primeiro lugar, tem esse arrojo, né? A gente precisa de empreendedores que realmente pensem muito grande, que conseguem enxergar uma indústria tradicional e enxergar onde está a oportunidade de realmente entregar um ganho relevante para essa indústria, que entende a complexidade, que ele tem a profundidade daquele setor. Quer dizer, não é apenas um sonho, quer dizer, é um sonho em que ele, de fato, fez a lição de casa, seja por experiência, seja por estudo, seja por relacionamentos que se tem, de entender as nuances daquela indústria, a complexidade daquela indústria e enxergar a oportunidade de inovar naquela indústria. Quando a gente tem um empreendedor com essa cabeça, e além disso é alguém que consegue atrair os talentos, reconhecer cedo no tempo quais são os buracos que a empresa tem, quais são os buracos que o time tem, e cedo no tempo vender o sonho para um grande talento a entrar, embarcar no projeto antes do projeto dar certo. Quando o projeto dá certo, trazer talento é fácil. Mas quando o projeto está começando, com pouco capital, apenas um grande líder, um grande empreendedor descrevendo o seu sonho e atrair um talento cedo no tempo, isso é um skill, isso é uma capacitação, é um dom, é um talento que é importante encontrar nos empreendedores cedo no tempo, e a gente vê isso em comum. Além disso, tem toda uma noção de gestão, uma noção de construção de empresa, uma cabeça de execução, uma disciplina muito grande e uma resiliência inquestionável. Quer dizer, é óbvio que o empreendedor vai encher o saco do business, vai encher o saco dos sócios, vai encher o saco dos investidores, vai se sentir ameaçado, vai achar que não vai dar certo várias vezes na jornada. Mas o empreendedor fera é aquele que fica com o plano, que faz os ajustes, abre o kimono para os investidores, abre o kimono para os sócios, abre o kimono para a equipe, contando das fragilidades, contando dos medos, mas ele não deixa de acreditar que aquilo, fazendo os ajustes, é possível chegar lá. E essa resiliência, com esse arrojo, com essa disciplina, com esse talento de atrair pessoas, eu acho que são os grandes elementos comuns a esses líderes vencedores aí, que a gente tem que agradecer por eles estarem aí fazendo a diferença no nosso Brasil, na nossa economia. Tem alguém que você admira muito, que você tem como referência, que você de alguma maneira se espelha, ou são várias pessoas que compõem essa tua admiração? Olha, eu vou te falar de alguns empreendedores do nosso portfólio, e não só do nosso portfólio, de outros portfólios que eu admiro muito. Então, acho que, sem dúvidas, eu não tenho como deixar de registrar o Patrick Sigrist, que foi o idealizador e fundador do iFood, o Kai Schopen, da Infracommerce, que teve esse arrojo de realmente revolucionar a indústria de serviços para e-commerce no Brasil. E eu falo no Brasil porque essa empresa ela é muito particular mesmo para o mercado brasileiro, que era muito pouco desenvolvido em serviço de e-commerce. Em outros países, nós temos vários serviços mais fragmentados e não unidos por uma única plataforma.
Então, é realmente uma disrupção, uma inovação que existe no Brasil. O Vitor Torres, da Contabilizei, é um exemplo de disciplina. O Diego Martins, da Acesso Digital, que é uma empresa de antifraude via biometria facial, que a General Atlantic e o SoftBank investem junto com a gente nessa empresa. Sem dúvidas, ele entrega uma solução para um problema seríssimo no Brasil, que é o problema de fraude. E hoje tem uma base de dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de milhões de brasileiros com foto, e isso é um ativo muito importante, e ele ter tido essa visão de construir essa base e para melhorar a solução dele de antifraude e o jeito que ele enxerga os problemas do Brasil e como resolver é, de fato, um exemplo de alguém que é visionário. Ao mesmo tempo, ele tem uma humildade de entender que, para algumas posições na empresa, existem pessoas melhores do que ele, e ele faz esse disclaimer: preciso de alguém para esta função que eu não sei fazer. E isso faz dele uma pessoa maior ainda, mais admirável ainda. Tem o Marcelo Barbosa, da Labi, que foi CEO do DASA, um grande executivo que resolveu empreender e criar um laboratório de exames para baixa renda no Brasil, e está fazendo um trabalho espetacular. Tem o Bruno Balbinot, que resolveu construir uma empresa que é tecnologia aplicada à construção civil baixa renda, que também é um visionário e está entregando um nível de inovação para a construção civil de uma maneira que ninguém imaginava, dos setores menos inovadores que a gente vê hoje no Brasil, e ele, de fato, está fazendo história com a sua solução. Então, tem muitos. Eu poderia passar o Roberto Lee, CEO da Avenue, que é uma corretora para dar acesso a investidores emergentes no Brasil, a produtos fora do Brasil. É um visionário, vendeu sua empresa para a XP, virou um sócio da XP e hoje lidera essa empresa a partir de Miami, está fazendo um belíssimo trabalho. Então, nós temos aí muita inspiração perto da gente. O Sérgio Frió, da Acreditas, que não é uma empresa do nosso portfólio, mas, sem dúvidas, é um empreendedor que eu tenho uma admiração incrível pelo trabalho que ele faz e a maneira enérgica e empreendedora que ele construiu Acreditas hoje. É uma referência no mercado de crédito no Brasil. Então, nós temos aí grandes cases no Brasil que a gente tem que se orgulhar. Beleza. Mas antes da gente conversar, eu te fiz uma pergunta e eu achei boa a sua resposta, né? O que você queria ser quando crescer? Você falou igual ao meu pai. Me conta um pouquinho por que você queria ser igual ao seu pai, que agora eu quero saber. Não, eu acho que todo mundo que tem um pai muito legal, um pai trabalhador, que tem um pai que combina um grande exemplo de profissional e um grande pai dentro de casa, a gente tem aí, sem dúvida, uma referência muito importante, né? E a gente acaba sendo as primeiras escolhas, meio que seguindo os caminhos do nosso pai. Mas eu passei por muitas coisas. Imagina que dentro do nosso íntimo mesmo, passam milhares de coisas na cabeça. Desde quando eu era moleque, pensar em ser um jogador de futebol, pensar em cantar para um grande público, apesar de a minha voz ser uma tragédia para cantar qualquer música. Até atirei o pau no gato, sairia desafinado, mas já pensei nisso. Apresentador de TV, inclusive, já pensei nisso. Todas essa sensação que gera uma adrenalina de estar com o público são coisas que, quando eu era muito pequeno, passavam pela minha cabeça. Mas logo eu encontrei uma veia empreendedora em mim, fui empreendedor do Rio Grande do Sul, tive já negócios no varejo, tive uma rede de distribuição no varejo de produtos, vitaminas esportivas, tive uma franquia de italiana de produtos para criança, tive uma rede de cafeteria nos principais shoppings do Rio Grande do Sul. Então, eu sempre tive uma veia empreendedora, de tirar algo do chão, com, de fato, uma obstinação, uma vontade de fazer acontecer. E eu acho que isso permeou todas as decisões da minha vida, né? Quer dizer, tudo que eu quis fazer e que, apesar das dificuldades, eu entendia que estava aderente aos meus valores e me preenchia, é como se eu estivesse, de fato, realizando um sonho, aquilo revertia em mim
uma energia, uma persistência, uma resiliência para, de fato, tirar do chão. Isso não foi diferente quando eu tinha meus empreendimentos no Rio Grande do Sul, enquanto eu fazia faculdade e trocava de faculdade para poder estar nos horários de pico dos shoppings, para estar perto das operações que eu liderava, muito cedo na vida tendo centenas de funcionários e os riscos de um negócio quebrar quando não existia capital de venture capital, não existia esse suporte financeiro que hoje existe, até a minha decisão de ir fazer o MBA nos Estados Unidos, a minha obstinação de querer trabalhar numa empresa como a Apple. Eram poucas as empresas que eu realmente gostaria de trabalhar, e a Apple, sem dúvida, era talvez entre as 2 ou 3 empresas, das empresas que eu sonhava em trabalhar. Estudei de forma profunda e diferenciada o que se passava na Apple, para quando eu chegasse na entrevista, não ter como eu não passar na entrevista e realmente conseguir trabalhar nela e construir, galguei posições importantes na Apple. E também não foi diferente quando eu tomei a decisão de abandonar a Apple e vir para o Brasil começar um projeto de venture capital com todas as adversidades, com todos os riscos que tinha. Então, eu acho, Mel, que eu nasci para ser um empreendedor, e hoje apoiar empreendedores, para mim, é motivo de muita gratificação, de muito orgulho e de muita tesão em fazer o que eu faço. Bacana. Tem o pessoal fala, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Eu não gosto muito desse ditado, eu gosto mais às vezes a gente acerta, às vezes a gente aprende. No meio disso aí deve ter muito aprendizado também, você deve ter dado umas derrapadas que te ensinaram alguma coisa na vida. Tem alguma que você queira dividir? Pô, não tem uma. Eu sempre falo que tem as pingas e tem os tombos, né? E eu acho que os tombos são tão importantes quanto as pingas. Eu acho que a gente tem que olhar para os erros com muita lucidez, com muita seriedade e com muito cuidado, para que a gente reconheça os erros, aceite os erros, acolha os erros e transforme esses erros em aprendizados verdadeiros, olhando para frente, né? A gente vai sempre continuar errando, mas eu acho que nós temos que ter a disciplina e o cuidado de não cometer os mesmos erros. A gente pode cometer novos erros, mas não os mesmos erros. E nesse processo todo, sem dúvidas, tiveram inúmeros erros, empresas que nós fizemos o julgamento errado na hora de investir, não investimos, empresas que nós não tivemos a capacidade de entender e de conviver com os riscos que elas apresentavam, e depois se tornaram grandes unicórnios, e eu posso aqui falar de alguns, como Creditas, que nós olhamos e subestimamos o modelo de negócio e não investimos, a Rappi, que nós achamos o valuation muito alto, e depois ela decuplicou o valuation da empresa, ou seja, cresceu 10 vezes, e nós achamos que estava muito alto para nós entrar. A própria Nubank, tive o prazer de receber o David Vélez no meu escritório quando ele estava começando, e entendi que era uma empresa que estava muito cara, e hoje é um sucesso, um orgulho para os brasileiros. E teve várias outras empresas. Gympass, eu olhei a Gympass quando eu estava na Warehouse, em 2011, essa empresa, e duvidei muito do modelo de negócio, e não coloquei o peso necessário na capacidade do empreendedor, que é o César, que é um dos maiores empreendedores do Brasil, e hoje é um sucesso. Então, eu acho que nós cometemos grandes erros. Erros também, uma das coisas que eu mais aprendi é na construção de equipe. Você não pode ser relapso, ser flexível na construção de equipe. Você tem que tratar a contratação de um estagiário pensando que um dia ele possa ser sócio da empresa. Se você colocar esse nível de seriedade desde do primeiro contato que você está falando com alguém que vai se juntar à sua empresa, você tende a construir uma equipe de verdade. Porque a pior coisa que tem para uma equipe é quando você quer resolver um buraco na empresa, quer se livrar daquele problema e acha que contratando rápido, trazendo alguém rápido, você vai estar solucionando o problema. E ali você está construindo um dos maiores problemas que uma empresa possa ter, que é o desalinhamento de valores, de visão,
de estilo de trabalho. E não existe certo e errado. Não é porque você não tem que contratar alguém que essa pessoa é ruim. Mas essa pessoa pode não fazer sentido para os seus valores, para a sua visão de cultura, para a sua visão empresarial, para o seu código de ética de trabalho. Então, isso existe, requer uma atenção muito especial. Uma pessoa, independente da senioridade, com a intenção errada, desalinhada com a cultura dos sócios, pode destruir aquela empresa. E o poder que isso tem de disseminar uma coisa ruim na empresa, isso é muito sério. É muito sério. Então, eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida e que hoje eu fico muito atento é na seriedade de contratar as melhores pessoas e que tenham as condições de ter um fit com a cultura desejada. Perfeito. No final das contas, toda empresa ela é feita de pessoas. Com mais ou menos tecnologia, ela é feita de pessoas. E deixa eu te falar uma coisa. Tem alguma mensagem que você queira ver? Quem assistiu a gente até aqui, gente, curte, clica no sininho, se inscreve. Mas, assim, tem alguma mensagem, alguma coisa que eu não te perguntei que você queria passar para quem assistiu a gente até agora? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é que elas prestem muita atenção quais são os seus verdadeiros sonhos. Quando eu falo seus verdadeiros sonhos, é porque a gente recebe tanta informação quando a gente nasce, e toda a nossa infância, e toda a nossa adolescência, e tanta informação que se transformam em grandes crenças, e que muitas vezes a gente passa a vida inteira com essas crenças e construindo sonhos que, quando nós nos deparamos aí ao longo da vida, nós estamos indo atrás de sonhos que não são os nossos sonhos. São sonhos de outras pessoas, seja de familiares, sejam de pessoas que são importantes na nossa vida. E eu acho que todas as pessoas que chegam numa idade adulta, na terceira idade, e olham para trás, eles conseguem ver com muita clareza que passaram muitas vezes a vida inteira atrás de sonhos que não são os seus. E eu acho isso um grande desperdício. Eu acho que é nosso dever fazer todos os exercícios possíveis, falar com as pessoas, refletir mais um pouco, para garantir que tudo aquilo que a gente está fazendo seja de fato nosso, seja genuíno, seja com base nas coisas que a gente realmente quer. Quais são os nossos sonhos, quais são os nossos valores, quais são as coisas que nós achamos legais. E claro que a gente constrói as coisas que nós achamos legais com base numa série de referências, mas existe algo que é nosso, que não pertence aos outros. E se os sonhos, se as vontades, se os esforços estiverem na direção de entregar isso, eu acho que as pessoas vão ter uma chance muito maior de ter êxito, uma chance muito maior de ser feliz. E a gente tem que buscar a felicidade, não que a felicidade ela esteja sempre no ápice o tempo inteiro. Isso não é vida real. Mas a gente tem que ser muito mais feliz, ter momentos muito mais felizes do que momentos não felizes. Então, eu realmente deixo essa mensagem para o teu público. Obrigada, é isso mesmo. Ser feliz é super importante. Queria agradecer novamente quem acompanhou a gente até aqui, agradecer especialmente ao meu tio Ricardo, que te sugeriu para essa entrevista deliciosa. E vamos falando. Obrigada, gratidão, viu? Beijo grande. Obrigado, Mel.